o silêncio antes da última trombeta. Alguma vez você já sentiu, no mais profundo silêncio da noite, como se o mundo estivesse segurando a respiração, esperando algo que virá do alto? Santa Catarina de Bolonha dizia que o céu se calará antes do grande toque, e que esse silêncio será o prelúdio da trombeta final. Haverá um instante, ela dizia, em que o ar se tornará pesado e o tempo imóvel. Nesse instante, a terra saberá que Deus está prestes a falar. Se esta mensagem já toca seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, desperta minha alma para o chamado de Deus, e una-se a esta corrente de fé e vigilância espiritual que atravessa o tempo e o invisível. Durante uma noite de profunda oração, Santa Catarina teve uma visão que marcou seu coração. O céu escureceu, mas não era o escuro da tempestade. Era um silêncio vivo, como se o universo inteiro se inclinasse diante de algo iminente. Viu uma luz que não era sol, uma sombra que não era noite, escreveu. E ouviu um som distante, como o sopro de um anjo preparando a trombeta. Ela compreendeu que aquele som era o anúncio do juízo final. A trombeta não seria apenas um som físico, mas uma vibração espiritual que atravessaria cada alma, separando o que pertence à luz do que pertence às trevas. Os justos a ouvirão como canção, os ímpios como trovão, dizia Catarina. Porque cada coração escutará conforme o amor que guardou. As Escrituras confirmam essa revelação. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 está escrito: o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Santa Catarina via essa passagem não como metáfora, mas como promessa literal e espiritual. Ela dizia que a última trombeta será ouvida primeiro pelos corações em graça. O anjo tocará, e aqueles que viveram em oração reconhecerão o som como o eco de sua própria fé. E naquele instante, os que amaram a Deus com sinceridade serão erguidos como chama leve, enquanto o mundo inteiro se curvará sob o peso da verdade. O arrebatamento será a resposta de Deus ao amor dos fiéis, dizia a santa. Eles subirão não por mérito, mas por magnetismo do coração. Em uma visão relatada às suas irmãs, Catarina descreveu o momento em que o céu se abre e anjos descem com vestes de luz. Cada anjo buscará as almas que lhe foram confiadas, dizia. Eles as chamarão pelo nome, e cada nome será como uma melodia que só aquela alma entenderá. Ela via as almas subindo suavemente, com rostos iluminados pela esperança, enquanto outras, presas ao mundo, gritavam sem voz, incapazes de mover-se. O amor eleva, o apego prende. Ela dizia que o arrebatamento não é fuga, é revelação. Os que serão levados já vivem como se estivessem no céu, mesmo em meio às dores da terra. A trombeta apenas manifestará o que já é invisível. As almas que amam verdadeiramente serão atraídas pela luz como o ferro pelo ímã. A trombeta não chama com som, chama com amor. Santa Catarina advertia que o maior engano seria esperar o som da trombeta para se converter. Quando ela soar, o tempo da escolha terá terminado. O arrebatamento será o ponto em que o amor se tornará lei e o egoísmo peso. O que o coração não entrega agora, não subirá depois. Ela também via com lágrimas o desespero dos que perceberiam tarde demais. Muitos verão a luz e tentarão correr para ela, mas suas almas estarão presas ao que amaram mais: o ouro, o orgulho, a carne, o poder. E o fogo do arrependimento será mais ardente que o fogo do inferno, porque será a dor de ter visto o amor e tê-lo perdido. Mas os que perseveraram, mesmo nas pequenas fidelidades, serão acolhidos. Não é a grandeza das obras que te erguerá, mas a pureza da intenção, dizia a santa. Os humildes subirão antes dos sábios, e os pobres em espírito antes dos reis. Ela via o arrebatamento como um instante em que o corpo e a alma se transformarão. O peso da matéria se dissolverá diante do amor. O corpo dos justos se tornará leve como o vento, e o olhar verá o que antes era invisível.
As trombetas, segundo Santa Catarina, serão 7, como os estágios da revelação final. Cada uma anunciará uma parte da verdade que o mundo esqueceu. A primeira despertará os fiéis, a segunda, os indecisos, a terceira, os arrependidos, a quarta, os que dormem, a quinta, os anjos do abismo, a sexta, os santos de Deus, e a sétima, o próprio Cristo. Ela dizia que o som da última trombeta ecoará em todas as dimensões. As montanhas vibrarão, os mares rugirão, e o ar parecerá cantar. E quando tudo se calar novamente, o Rei aparecerá. O Filho do Homem virá envolto em fogo e luz, e todos os olhos o verão, até os que o transpassaram. Santa Catarina explicava que o arrebatamento não será apenas elevação física, mas purificação espiritual. Alguns serão arrebatados do medo, outros da culpa, outros da morte. Cada um será levado do que o aprisiona. O arrebatamento é o amor libertando o homem de si mesmo. Ela também dizia que o juízo final começará nesse instante. A trombeta é o toque da separação. De um lado, os que responderam ao amor. Do outro, os que o ignoraram. A luz atrairá uns e queimará outros. E em meio ao som, Catarina ouvia uma voz que dizia: "Meu povo, sobe." Era o chamado que atravessava séculos, ressoando até nas almas que dormiam sob a terra. Os túmulos se abrirão, e os que dormiam no Senhor despertarão em glória. A trombeta não tocará para causar medo, mas para anunciar o retorno do amor. O mundo não terminará em destruição, mas em revelação, dizia ela. O amor será visto face a face. O fogo da purificação e o reinado do Cordeiro. Santa Catarina de Bolonha dizia que depois que a trombeta soar e os fiéis forem arrebatados, começará o tempo da purificação da terra. O mundo não será destruído de uma vez, dizia, será purificado pelo fogo. O mesmo fogo que é amor para os justos e tormento para os que o rejeitaram. Ela via esse período como o eco da justiça divina, quando tudo que o amor não pôde curar, o fogo curará. Deus não pune. Deus purifica. Em suas visões, Catarina viu o planeta coberto por uma claridade avermelhada. O céu parecia fogo líquido, e o chão tremia como coração batendo. O Espírito Santo descerá como chama, e o que for impuro será dissolvido, escreveu. As montanhas se abriam, os rios ferviam, e o ar vibrava com uma presença que não era ira, mas verdade. A verdade será o fogo que tudo consome. Ela dizia que esse será o tempo em que os anjos percorrerão a terra, separando o que ainda pode ser salvo do que já se perdeu. As casas onde houver orações se acenderão como pequenas estrelas. E os que ainda tiverem fé mesmo no meio do medo serão guardados. Porque Deus não abandona o que ainda o chama. Santa Catarina via o mal resistindo até o último instante. O inferno tentará se levantar uma última vez. Ela o via como um vento negro, espalhando desespero e mentira. O inimigo tentará convencer o homem de que Deus o esqueceu. Mas o céu, dizia ela, permanecerá aberto para quem perseverar. Aquele que continuar a amar mesmo em meio à fumaça será salvo. Ela descrevia também um fenômeno espiritual que chamou de as sombras da confusão. Os corações indecisos vacilarão, dizia. Os que sempre duvidaram se verão tentados a negar a fé. E o remédio que indicava era simples: oração constante e confiança no amor de Cristo. Quem mantiver o nome de Jesus nos lábios, mesmo entre as ruínas, será ouvido. Catarina afirmava que nesse tempo, as igrejas serão os refúgios espirituais, e o rosário, o escudo mais poderoso. Maria percorrerá a terra com seus anjos, recolhendo os que permaneceram fiéis. Ela via luzes azuis surgindo sobre casas onde se rezava. Essas luzes não se apagarão enquanto houver fé. Ela também via os mártires espirituais, não apenas os que morrerão pela fé, mas os que permanecerão amando quando o amor do mundo esfriar. O último sacrifício será o da fidelidade, dizia. Não de sangue, mas de constância. E então, em meio ao fogo e às lágrimas, ela via o sinal do Filho do Homem aparecer no céu. Uma cruz luminosa se estenderá de um horizonte a outro, e dela descerá o Cordeiro. Os anjos o acompanharão, e o mundo inteiro se ajoelhará.
Os que zombaram se calarão, os que amaram chorarão de alegria. Ela dizia que o retorno de Cristo será silencioso e irresistível. O universo parará para vê-lo. Nenhum coração ficará indiferente. Até os que o negaram sentirão o toque da sua presença. Catarina afirmava que esse será o verdadeiro fim do mal, o inimigo será vencido não pela espada, mas pelo amor. O olhar de Cristo dissipará as trevas como o sol dissolve a névoa. As mentiras desaparecerão como fumaça, e o inferno ficará mudo. E então começará o reinado do Cordeiro, o tempo da paz definitiva. Deus habitará entre os homens e a terra purificada voltará a ser jardim. Ela via os justos descendo com Cristo, trazendo luz, e a criação respondendo com cânticos. Os animais serão mansos, as águas puras e o vento oração. Nesse novo tempo, dizia, não haverá separação entre o céu e a terra. Os que amaram viverão em luz eterna, os que ainda sofrem serão consolados. E o amor de Deus circulará por tudo que existe. Ela descrevia o trono de Cristo sobre a Nova Jerusalém, feita não de pedras, mas de almas redimidas. Cada justo será uma pedra viva, cada oração, uma coluna, e cada sorriso, um portal. Mas Santa Catarina também deixava um alerta: não esperes o novo mundo para mudar. Começa a mudá-lo dentro de ti. O reino começa no coração que ama. Quem vive em graça já traz o céu no peito. Ela dizia que a trombeta final não marcará apenas o fim da terra, mas o início da eternidade. O som não se apagará. Ele se tornará música infinita. O tempo desaparecerá, e o homem conhecerá o repouso que nunca teve. O descanso será o próprio Deus. Em Bolonha, quando narrava suas visões, Catarina chorava e sorria ao mesmo tempo. O fogo do fim é o mesmo que acendeu o amor no princípio, dizia. O Alfa e o Ômega são o mesmo abraço. E deixava uma frase que suas irmãs repetiam com devoção: quando o mundo terminar, Deus será tudo em todos e o amor terá vencido. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, mantém-me fiel até o som da última trombeta, e junte-se a esta corrente de fé e vigilância. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé. O último chamado do céu. Santa Catarina de Bolonha dizia que o amor de Deus será a última palavra quando o som da trombeta cessar. O fogo se calará, o vento se aquietará, e o amor falará por si. Nesse instante, o universo inteiro compreenderá que nada foi em vão. Cada lágrima, cada dor, cada oração, cada gesto escondido, tudo será lembrado diante do olhar do Cordeiro. O amor anotou que o mundo esqueceu, dizia a santa. Ela acreditava que o arrebatamento e o juízo não são castigos, mas a última oportunidade de Deus dizer: volta para casa. E quando o último anjo abaixar a trombeta, o que permanecerá será o convite eterno, o amor que nunca desistiu. O juízo final não é o fim do amor, é a sua revelação. Catarina via o instante final da história como um amanhecer espiritual. Quando o fogo do julgamento se apagar, uma nova luz surgirá, a luz do rosto de Cristo. Essa luz não queimará mais, ela curará. As almas puras olharão para o Senhor e compreenderão tudo o que viveram. O sofrimento se tornará música e a cruz coroa. Ela dizia que o verdadeiro arrebatamento começa antes da trombeta, dentro da alma que vive em estado de graça. Quem se eleva na oração, quem perdoa, quem ama o próximo, esse já está subindo. O arrebatamento exterior será apenas a confirmação do que já aconteceu no coração. A trombeta tocará apenas para revelar o que o amor já construiu em silêncio. Catarina ensinava que enquanto houver um só suspiro de vida, haverá tempo de conversão. O ladrão foi salvo na última hora, e tu também pode ser.
mas advertia: não deixes para o fim o amor que podes viver agora. O tempo é breve e o amor é eterno. Ela acreditava que cada alma tem dentro de si um som que ressoará com a última trombeta. O coração que ama vibrará em harmonia com o céu, e o coração que se fechou permanecerá em silêncio. Por isso dizia: mantém teu coração afinado pela oração, e ouvirás o chamado do anjo quando ele vier. Em uma de suas últimas visões, Catarina viu a terra em ruínas sendo coberta por uma chuva de luz. As águas sujas se tornavam claras, e do chão queimado nasciam flores douradas. Vi a criação curada e ouvi uma voz dizer: tudo foi consumado, mas nada se perdeu. Ela compreendeu que o fim do mundo não é destruição, é restauração. O amor de Deus não destrói o que criou, apenas o recria sem o pecado. Ela dizia que a trombeta final não trará pavor aos que vivem no amor, mas consolo. Os fiéis ouvirão a trombeta e dirão: é ele. E quando virem, não correrão com medo, mas com alegria, porque o Cordeiro que julga é o mesmo que salvou. Santa Catarina pedia que todos os dias os fiéis fizessem um exame de consciência como quem se prepara para o juízo. Fecha os olhos e pergunta: se Cristo viesse agora, o que ele encontraria em mim? Essa simples prática, dizia, é o escudo da alma. O coração que se examina nunca será pego de surpresa. Ela também ensinava uma oração para ser dita diante do medo do fim dos tempos, uma oração que purifica e acalma o coração. Senhor, se vieres esta noite, que eu te reconheça no som da tua trombeta. Se vieres em fogo, que o fogo me encontre em oração. Se vieres em luz, que a luz me encontre em paz. Não permitas que eu esteja entre os que dormem na indiferença, mas entre os que vigiam na esperança. E se a minha alma fraquejar, sustenta-me com tua misericórdia. Que o som da última trombeta não seja terror, mas encontro. Que eu suba, Senhor, não por mérito, mas por amor. Amém. Ela dizia que quem reza essa oração com sinceridade todos os dias já começa a subir antes que a trombeta toque. O coração orante se eleva mesmo preso ao chão. Santa Catarina ensinava que o verdadeiro preparo para o juízo é a caridade. Reza pelos que não creem, pelos que zombam, pelos que ainda não despertaram. Cada oração tua é uma mão estendida na escuridão. E completava: o arrebatamento começa quando decides amar alguém que não te ama. Ela também dizia que quando o Cordeiro aparecer, os anjos recolherão as orações dos séculos e as levarão ao trono de Deus. Será o perfume final da criação, o cheiro das lágrimas que se tornaram louvor. E quando tudo estiver consumado, haverá silêncio. O universo inteiro respirará em paz. As estrelas brilharão sem se apagar, o tempo cessará de correr, e Deus será tudo em todos. O amor terá vencido. Catarina concluía suas meditações com uma frase que ecoa como trombeta espiritual até hoje: não temas o juízo, teme o pecado. Não fujas do fogo, fujas da frieza. Porque o fogo é Deus purificando, e a frieza é o homem se afastando. O amor vencerá, e os que amaram subirão. Ela pedia que todos vivessem o hoje como se fosse o último dia, e o último dia como se fosse o primeiro no céu. Assim viverás pronto, e o juízo final será apenas o reencontro com o amor que nunca te deixou. E então ela dizia, olhando para o crucifixo: se o som da trombeta te assustar, olha para a cruz, porque a trombeta e a cruz são o mesmo amor. O juízo final não é o fim da esperança. É o início da eternidade para os que amaram a verdade. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, faz-me subir contigo quando a trombeta soar, e junte-se a esta corrente de fé e preparação espiritual. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.